Uma das coisas mais essenciais e necessárias para se alcançar a felicidade nessa vida é o equilíbrio, a moderação. Pessoas que conseguem uma moderação, um equilíbrio, um caminho do meio na estrada da vida, têm uma chance maior de felicidade. Não a felicidade na perspectiva em que é vendida nos dias atuais, aquela ideia de que o ser humano vá ser feliz sempre, que a felicidade é um estado de alegria constante, onde apenas se ri das coisas, das situações e de tudo. A felicidade verdadeira não é propriamente isso. A felicidade verdadeira é uma serenidade, é um estado de espírito. Comecemos por aí. Há uma grande diferença entre estado mental e estado de espírito. O estado mental é ainda algo projetado pela mente, é algo artificial. O estado mental, ele oscila porque não parte da base, que é o espírito. Então, quem vive apenas neste condicionamento mental, neste estado mental, busca uma felicidade risonha, uma felicidade artificial através do consumismo, através de relacionamentos superficiais, através de amizades efêmeras, onde o indivíduo acredita que quanto maior o seu número de amigos, maior será a sua felicidade, sendo que apenas perde tempo com isso. Não estou dizendo aqui que o ser humano não deva ter amigos e ser completamente solitário. Mas o ser humano precisa ter um critério, precisa ser um pouco seletivo. Não seletivo na perspectiva do cabeção, mas seletivo numa perspectiva natural, onde o espírito diz para o ser humano, através de uma sensibilidade, o que vale a pena e o que não vale a pena, quais são as verdadeiras amizades e quais as relações amigáveis que não acrescentam nada. É o espírito que fornece ao ser humano as verdadeiras referências. E é este estado de espírito, que fornece a verdadeira felicidade, equilibrada, não a felicidade risonha daqueles que riem à toa, que riem por fora, mas dentro de si, na verdade, estão chorando, porque muitas vezes aqueles que mais riem e sorriem e que buscam ser risonhos sempre, dentro de si tem um verdadeiro precipício existencial. E isso não é a felicidade, porque a felicidade não é algo encenado, aparentado. A felicidade é algo natural que o ser humano alcança através da sua vida interior, espontaneamente, sem precisar encenar, sem precisar enganar-se a si mesmo e enganar os seus semelhantes. Então, o caminho da felicidade é alcançado através de um estado de espírito. É resultante de um estado de espírito. A felicidade, ela resulta de um estado de espírito saudável, onde o ser humano, primeiramente, é honesto consigo mesmo. Porque na questão da felicidade não adianta querer enganar-se a si mesmo. Não adianta querer mentir para si. A encenação não vale nada na questão da verdadeira felicidade. O que vale é a vibração, a espontaneidade, a receptividade interior frente àquilo que o universo oferece ao indivíduo, na atuação das leis espirituais. Então, a verdadeira felicidade somente pode ser alcançada através de uma vida que se harmoniza com as leis espirituais. A lei da reciprocidade, a lei da atração da igual espécie e a lei da gravidade espiritual. Todas essas leis explicadas por Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Quem vive em harmonia com essas leis se torna equilibrado, sereno, constante, tem um centro, um foco, sabe o que precisa
nessa vida, em cada momento. Se o ser humano não sabe o que ele precisa e fica catando como um louco, restos por aí, restolhos, bugigangas, vai desperdiçar tempo e energia, e a maior parte das pessoas faz isso hoje. Desperdiça tempo e energias catando aquilo que é ofertado, aquilo que é vendido pelo mercado. As pessoas estão muito mais atrás de coisas externas, de bugigangas, de produtos, do marketing, da propaganda, das encenações, das aparências, do que buscando realmente o seu verdadeiro ser, o seu verdadeiro eu. Se a pessoa não busca primeiramente o verdadeiro eu, colocando-o no seu devido lugar de direcionamento e orientador na vida, se o ser humano não coloca o seu verdadeiro eu como orientador, como poderá ser feliz? Viverá uma vida inconstante, estará sendo jogado de um lado para o outro a cada momento, e isso desgasta. Isso faz com que energias sejam desperdiçadas, com que o tempo seja atirado na lata do lixo. E assim não se pode alcançar a felicidade. Assim o ser humano até pode usufruir das inconstâncias deste mundo e ser risonhos e ter momentos de risadas. Mas isso não é a verdadeira felicidade, sendo que essas risadas muitas vezes são um escárnio de alguém que lá no fundo está destruído, de alguém que lá no fundo na verdade está chorando e ri de forma desastrosa para tentar aparentar algo ou se convencer a si mesmo acerca de algo. Sendo que quem está feliz, de fato e verdadeiramente, no equilíbrio, na harmonia, na paz interior, não precisa convencer ninguém. Não se preocupa com convencimentos vazios e efêmeros. Quem é feliz vive a sua vida. E a verdadeira felicidade, como eu disse, não é isso que hoje é vendido como felicidade, porque isso que as pessoas entendem por felicidade hoje é resultado do marketing, do consumismo, da propaganda do consumismo, porque hoje o poder de consumo foi identificado ou foi equiparado com a felicidade, sendo que não é. Em primeiro lugar, porque o ser humano precisa de muito pouco. O ser humano precisa se alimentar, o ser humano precisa se vestir, o ser humano precisa cuidar um pouco do seu corpo, o ser humano precisa morar. Para isso ele precisa trabalhar para obter alguns recursos. Mas tudo isso é bem mais simples do que se convencionou ao longo das últimas décadas nesta vida pós-moderna, onde o consumo foi colocado em primeiro lugar, onde o poder de compra foi identificado como a felicidade, sendo que os consumistas não são infelizes. Quantos consumistas estão aí tratando a sua depressão, se entupindo com medicamentos, frequentando essas igrejas mercantilistas que querem apenas o dinheiro, ou comprando essa espiritualidade mercadológica e bagaceira que prega a prosperidade? Não que o ser humano não possa prosperar, o ser humano precisa de alguns recursos para viver equilibradamente aqui nessa vida, mas o consumismo não pode ser identificado com a felicidade. É claro que vez ou outra é bom comprar algo que de fato precisamos. Mas vez ou outra e quando precisamos. O problema é quando o ser humano fica comprando o tempo todo sem o precisar, e daí começa a entulhar coisas dentro de casa e a casa se torna um depósito. As casas das pessoas estão abarrotadas de produtos, de móveis, de louças, de roupas, de tecnologias, incrementos tecnológicos, sendo que a maior parte disso depois nem é mais utilizado.
O que as pessoas experimentam é aquela sensação inicial do poder de compra. Depois o produto é colocado num canto e fica lá estorvando, ocupando espaço, dificultando o próprio trânsito dentro da casa. E isso não é felicidade. Isso não é felicidade. Isso é resultado do próprio plano mental, né? Do estado mental da pessoa. Estado mental desequilibrado porque não existe ali um espírito com a sua intuição fornecendo orientações para que o ser humano possa fazer um uso correto da sua mente. Então, a felicidade, a verdadeira felicidade não tem nada a ver com isso, poder de compra. A verdadeira felicidade, ela surge de um estado de espírito. A felicidade é uma vibração. A felicidade é um estar em paz consigo mesmo. E quem está em paz consigo mesmo se sente bem, está bem, nos altos e baixos da vida, porque a verdadeira felicidade tem em si momentos de melancolia também, momentos em que o ser humano se sente triste, se sente deslocado, desolado neste mundo materialista, e isso faz parte também, porque são períodos de incubação, onde o ser humano vai incubando novamente novas semeaduras, novos desenvolvimentos pessoais, espirituais, para que possam surgir frutos disso depois. Então, a vida ela é um todo. Ela é um todo de impressões, de intuições, onde se passa por tudo, desde a melancolia até a felicidade plena. Desde momentos em que o ser humano se sente deslocado neste mundo, se sente não fazendo parte desse mundo, porque não faz parte deste mundo mesmo. Mas ao mesmo tempo, depois, o ser humano experimenta dentro de si um sentimento de pertencimento. Pertencimento à criação. Pertencimento espiritual, porque quando o ser humano vive intuitivamente, ele consegue interagir com o próprio plano espiritual através da sua intuição. E se sente fazendo parte da obra da criação. É isso que o ser humano precisa buscar. Em vez de ficar agradando os seus semelhantes, em vez de ficar aparentando, ostentando, que o ser humano busque esta vibração, este equilíbrio, esta participação na obra da criação. O ser humano precisa ser um partícipe na obra da criação com a sua intuição. Porque somente a intuição liga o ser humano de fato, conecta o ser humano de fato ao espiritual. E como um espírito que encarnou aqui na matéria grosseira densa, o ser humano não pode perder contato com o plano espiritual, e para manter esse contato é preciso cultivar a sua vida interior, a intuição, o sexto sentido, a inteligência emocional. É isso que torna o ser humano integrado ao todo, e é isso que fornece a felicidade quando o ser humano sente lá nas profundezas do seu ser que faz parte da obra da criação, que a obra da criação reflete nas profundezas do seu íntimo. Isso gera um sentimento de pertencimento, de felicidade, de contentamento, onde o ser humano se sente em paz. E esta paz, por sua vez, é a felicidade. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!